E aí, galera, bem-vindos mais uma vez, mais um episódio do nosso querido Várzea Executiva. Obrigado pelo prestígio, obrigado pelas curtidas, pelas perguntas. Na medida do possível, a gente vai sempre tentar atender todos vocês. Como sempre, temos aqui, né, Salgueiro, uma visita ilustre. E tenho certeza que hoje vocês vão se deleitar com a gente. Fiquem conosco, não tirem, não mudem de canal, né? Como se fosse negócio sério. E vamos em frente, não vou dar nenhum spoiler. Vou deixar o Salgueiro fazer a apresentação, que é para vocês ficarem com a gente. Não é, Salgueirão? Vambora? Estamos juntos para mais uma. Bom, quando a gente recebe aqui convidados, normalmente todos os convidados são muito bons, são muito legais, né? Rola uma resenha bastante descontraída. E o nosso convidado hoje tem tudo a ver com futebol, né? Às vezes a gente traz o pessoal do mundo corporativo, empresário, a gente fala muito da psicologia comportamental e tal, e a gente vai abranger tudo isso e hoje com um convidado que está diretamente ligado ao futebol. Seja muito bem-vindo, nosso Everton Páscoa. Obrigado pela presença, é uma satisfação. Obrigado, Salgueiro. Obrigado, Wilson. É um prazer estar aqui na Várzea Executiva. Vamos falar um pouquinho da minha carreira, da minha história, do que eu estou fazendo no pós-carreira, um pouquinho também da Várzea. Vai ser um papo bacana de estar. Primeiro a gente queria saber como é que o futebol entrou na tua vida. É verdade, isso é um bom começo. Hoje eu estou com 37 anos, a vida inteira eu Tá com cara de 25, cara. Pois é, tá novo ainda. 37 anos, eu comecei com futebol com 6 anos de idade. Meu pai passou na frente da escolinha do São Paulo na época. Falou, vou colocar esse menino aí pra chutar bola. Era em Cotia ou era no Morumbi? Não, era... Eu sou de Diadema. Ah, de Diadema. Era lá... Não era em Diadema, mas era próximo a Diadema, ali. Era na divisa. Tá. Então eu comecei ali no São Paulo Center na época. E comecei a jogar bola, mas despretensioso. Não pensando a profissional. Meu pai também, quando ele fala pra mim que não pensava nisso, colocou lá. Teu pai jogava bola? Ele já chegou a jogar várzea, essas coisas, mas não era... Não era do ramo. Não era do ramo, não. Aí eu comecei... É que ele é muito exigente, então não dá. Se ele vai comentar o nosso também, não vê a mesma coisa. Provavelmente sim. Mas comecei ali com 6 anos de idade, e aí depois eu não parei mais, até hoje, né? Até hoje. Maravilha. E quando você começou com 6 anos, quando que começou a despertar que, puta, eu acho que eu vou virar profissional, ou pelo menos é meu sonho? Eu acredito com 11 anos. 11 anos eu vi que eu já dava Levava jeito, nada, mesmo. levava jeito, porque eu comecei a jogar na Portuguesa. Portuguesa, e ali eu já vi como ia ser duro se tornar um atleta de futebol profissional. Porque com 11 anos, sozinho isso, eu acordava às 5h30 da manhã, 6 horas eu pegava um ônibus, e aí eu pegava o ônibus em Diadema, ia até o Brás, dava 1 hora esse trajeto, e depois eu tinha que fazer uma caminhada de 35 minutos. Isso sozinho. Então eu já vi que era dureza. Com 11 anos. 11 anos. E aí eu já vi que era dureza. Meu pai não ia comigo por causa das condições financeiras. E ele me dava a passagem. O certo era pegar 2 ônibus. E na época não tinha bilhete único como tem hoje. Só que aí eu pegava um. E andava a pé. E andava a pé o restante do trajeto. Já chegava aquecido. Sabe uma curiosidade que eu tenho? Quando você começou, você tinha, assim, algum jogador que você olhava e falava, puta, esse é meu ídolo, às vezes é pelo estilo de jogo dele ou a posição que ele jogava, você tinha alguma coisa assim? Salgueiro, nessa época não. Quando começou a despertar para esse lado? Sabe o meu maior interesse para me tornar um atleta profissional era apenas um. Comprar uma casa para os meus pais, dar uma condição melhor de vida para eles. Era esse o meu interesse. Se tivesse que jogar no gol, você ia jogar no gol. Se tivesse que jogar no gol, qualquer posição. Então, eu via o futebol como esse meio. Foi por isso que o futebol era o meu plano A. E era o plano A e o único plano que eu tinha para minha vida, porque assim, eu sou da periferia. E o recurso a estudo, essas coisas, é limitado. Sim. Antigamente era pior ainda. Hoje ainda tem alguns incentivos, mas mesmo assim é complicado. Então eu vi o futebol como o meu acesso, o meu passaporte para mudar de vida. Se você queria aproveitar, se me permitir, Salgueiro e Everton, uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo.
Eu sempre gosto de usar uma frase, né? O povo gosta de ver as cachaças que a gente toma, mas não vê os tombos que a gente leva, né? Então, quer seja no futebol, quer seja no mundo corporativo, eu sempre insisto muito com isso, porque uma das coisas que a gente gosta de fazer aqui é deixar mensagens para o público que, se fizerem algum benefício para qualquer pessoa, já está valendo o nosso episódio de hoje. E a história do Everton, vocês veem, não é fácil, gente. Não é fácil para ninguém. Seja o caminho que você escolhe. Você vai dizer assim para mim, eu conheço um cara que é fácil. Claro, toda regra tem exceção. Todo mundo pode ter um caminho diferente, mais fácil. Mas na média, na regra, o que ele se vê, com 11 anos ele pegava um ônibus de 1 hora, andava a pé. Eu com 11 anos, não sei se o meu filho sabia atravessar a rua, pô. Você vê que coisa, né? E hoje ele conseguiu estar aqui sentado com a gente, está falando, vai falar da mentoria dele, que é fundamental que a gente quer abordar esse aspecto da tua carreira. Então, esse é um recado, gente. De graça não vem nada. O sacrifício, sim, ele é premiado. O esforço, sim, ele é premiado. Ficar sentado esperando cair do céu as coisas não é fácil, não vem. Bem colocado. Um momento importante porque acaba despertando nas pessoas, né? Um pouco mais dessa superação que muitas vezes você é obrigado a passar. Eu quero alcançar o sucesso, a fama, mas tem um processo de superação pela frente. Sem dúvida. Existe um processo de superação e a maioria das pessoas, principalmente com a internet, eles vendem uma ilusão que as coisas vão acontecer do dia para a noite. E a internet, você abre ali a internet, ganha 10 mil em 30 dias, 40, 60 dias, e as pessoas, quando as coisas não estão acontecendo como elas esperam, na velocidade que elas esperam, elas tendem a se frustrar e parar. E parar, para mim, nunca foi uma opção. Nunca foi. Nunca. A gente vai chegar nesse momento, mas quando eu paro de jogar futebol... Pelo cedo, né? Você está com 37. Eu tenho 37, mas faz 1 ano que eu parei de jogar. Faz 1 ano. Mesmo assim é cedo. E a vida inteira eu tinha jogado futebol. E aí, o que você vai fazer? Pois é, tem que se preparar, né? Tem que se preparar, mas a maioria não se prepara. Verdade. Eu que, entre aspas, me preparei um pouco, tive uma dificuldade gigante. Sim. E eu fico pensando assim, imagina esses caras que não param. Não se prepararam. E o atleta de futebol, ele tem a falsa sensação que ele vai escolher quando ele vai parar. E não é assim. Não é assim. Do nada, os telefones vão tocando menos, vão tocando menos, vão tocando menos, e do nada, para de tocar. Já são sinais, né? Já são sinais. Só que o atleta, ele não se liga. Porque ali, fisicamente, o atleta ele consegue correr. E ele tá se sentindo bem, ele treina todo dia. Não é mais o mesmo, mas ele se sente bem. Só que, é o que você falou, Salgueiro, os sinais, a maioria não está atento aos sinais. Porque a gente não gosta de enxergar aquilo que nos desconforta. É verdade. Então, se eu desejo tanto ainda continuar no futebol e eu não tenho esse retorno, naturalmente a tendência é eu fugir meio de... Não quero saber do sinal, né? O sinal está sendo dado, estão me chamando, mas eu faço de conta que eu não estou ouvindo. Isso, basicamente é isso. Mas como foi sua caminhada até você chegar a ser profissional? Aí saio da Portuguesa e eu vou pro Palmeiras. Quando eu saio da Portuguesa, eu saio porque dentro dessa caminhada que eu fazia, de vez em quando eu voltava para casa. Porque eu pensava assim, é muito sacrificante. Aí eu voltava para casa. Só que nessas que eu voltei para casa, os caras saíram de férias. E na época não tinha WhatsApp, não tinha grupo de WhatsApp, não tinha essas coisas. E aí eu não tinha um contato do pessoal. O que aconteceu? Perdi o time. Você estava o quê? Era um sub-15? Era sub-11. Sub-11. No sub-11 ainda. Sub-11. Aí eu sou mandado embora, porque quando eu volto, os caras já estão treinando há muito tempo e falaram, já perdeu essa oportunidade. Porra. Aí aquilo foi uma lição de vida pra mim, porque eu falei, eu nunca mais eu perco uma oportunidade. Pensei comigo. E aí eu recebo outra oportunidade no Palmeiras, sub-13. Olha que legal. Depois de 2 anos, 1 ano e meio. E aí eu fico 1 ano e meio fazendo teste. 1 ano e meio fazendo teste. Nossa. Hoje eu trabalho com os teste para desistir. Teste para desistir, é isso mesmo. Só que eu tinha aquilo comigo, cara, eu não perco mais uma oportunidade, não perco uma oportunidade. Se eles estão falando para mim voltar na semana que vem, é porque eles estão gostando. É verdade, senão não me deu. Né? 1 ano e meio nesse processo. 1 ano e meio. Às vezes eu vejo os meninos que eu trabalho hoje, 15 dias já estão... Não aguenta. Já estão... Mas pode falar? Não é só no futebol, não. Aí. Hoje, os que estão nos ouvindo, você vai para o mundo corporativo, essa geração Z,
está com essa mesma dificuldade de lidar com liderança, de lidar com resiliência. Verdade. É diferente. Aqui nós estamos falando de 3 gerações, né? A Z, que é de hoje, a tua e a nossa, que é anterior à tua. E, então essa dificuldade existe em todos os aspectos. Para você ver, é o ser humano, né? É o ser humano. É o ser humano. E eu fiquei 1 ano e meio nesse processo, passei, fiquei mais 1 ano e meio, sou mandado embora. Aí eu vou pro Pão de Açúcar na época. Ah, na Marginal lá? Isso, lá, né? Que foi extinto, venderam, o grupo vendeu pro Audax. Foi. Eu vou pro Pão de Açúcar. Do Pão de Açúcar, eu sou emprestado pro São Paulo, Sub-20. Sou emprestado pro Grêmio, Sub-20. Aí sou mandado embora do São Paulo, fico lá 1 ano. Tá. E aí sou mandado embora. Aí vou pro Grêmio, fico mais 8 meses, sou mandado embora. O Grêmio foi a tua primeira experiência fora de São Paulo? Primeira experiência fora de São Paulo. Aí eu vou para Porto Alegre, onde eu alugo um apartamento, eu e mais 3 atletas. Legal. E aí nós morávamos em 4, lá em Porto Alegre, e ficávamos nós lá. De lá, eu sou mandado embora, 8 meses depois, e vou parar lá na Suíça. Aí eu tenho a minha primeira experiência internacional. Aí foi fora do Brasil. Aí eu vou para fora do Brasil. Minha primeira experiência internacional. Chego na Suíça, vou assinar o contrato numa segunda-feira. Na sexta-feira, num amistoso, eu machuco. Machuco o dedão do pé. Todo lá? Já tava lá? Lá. Aí eu ia assinar esse contrato na segunda. Eu fui tirar uma bola, o atacante colocou a sola. Pegou. Aí eu chutei a sola. Aí continuei treinando e tal. Quando eu tiro o meião, o dedão tá aberto e precisei tomar 3 pontos na época. Aí o pessoal falou para mim, Everton, fica aí. O médico me deu 10 dias para tirar os pontos. Com 5 dias eles tiraram. E aí eu fui pro treino. Treinei, tranquilo. Acabou o treino, tinha rasgado de novo. No dia seguinte, infeccionado. Dedão inchou, infeccionado. Aí os caras falaram, Everton, vamos te mandar de volta pro Brasil, porque até você voltar, você já é estrangeiro, você não estava jogando lá no Brasil, vou condicionar de novo, vamos mandar você de volta pro Brasil. Aí eu volto pro Brasil, e na época todo esse processo era sempre emprestado pelo Pão de Açúcar, que virou Audax. E aí ali no Pão de Açúcar eu fico mais 1 ano e meio, 2 anos jogando, né? E aí eu jogo um campeonato paulista, 2ª divisão, A2 do Paulista. Uhum. O time já está eliminado naquelas alturas ali, naquele ano. E faltando 3 rodadas para acabar o campeonato, eu não jogava, era reserva. Tá. O titular, ele machuca. Quando ele machuca, para mim fica mais fácil. Para mim fica mais fácil, não. Na minha cabeça eu penso assim, a oportunidade chegou. Agora é que é a minha vez. Eu tenho 3 jogos, só que o time já estava eliminado na primeira fase. Eu falei, nesses 3 jogos eu vou fazer acontecer, eu vou embora daqui. Foi isso que eu pensei. Aí acaba esses 3 jogos, o Guarani de Campinas vem atrás de mim. Olha. Aí eu vou jogar, não sei se está pegando, né? Tá aí atrás já. Tá aqui a foto do Guarani. Aí eu vou pro Guarani em 2011. Nessas alturas eu já estava com todo esse processo, eu já estava com 21 anos. Aí eu vou pro Guarani, chego lá de quinta opção na Série B, só para compor o elenco. Só que eu não via para essas circunstâncias, eu não enxergava essas circunstâncias. Tipo assim, quinta opção, eu não ficava preso a isso. Só pensava assim, preciso trabalhar, vou trabalhar, elimino o 4º, elimino o 3º e viro titular. E vai chegar a minha vez. Passou 19 rodadas para que isso acontecesse. Porra. Aí na 19ª rodada eu recebo a minha oportunidade de titular. E aí eu não saio mais do time naquela Quem é o altura técnico, ali. Você lembra? É porque passou o Giba, que chegou, né, falecido Giba. E a gente teve mais treinadores aí que eu não me lembro. Foram vários, né? Wilson Tadei. Sei. Wilson Tadei, Giba. Não sei se teve mais 2 ou 3, porque o Guarani vivia uma das piores crises financeiras da história naquela época. 7 meses sem receber. O Guarani vive em crise financeira até hoje. Até hoje, mas naquela época estava demais. 7 meses sem receber. 7 meses. Nossa, sem pagar ninguém. Sem ninguém. É pra morrer de fome. Pra morrer de fome. Vai fazer o quê?
Pra morrer de fome. E assim, literalmente, se o atleta não tinha, morria de fome. Não tinha de onde buscar. Não tinha porque os caras não pagaram. Não pagaram. Eu mesmo não tinha. Só que eu era solteiro. Você virava. Eu me virava ali, morava no alojamento. Eu era profissional, mas morava no alojamento ali debaixo da arquibancada. Ficava ali, me alimentava no clube. Aí quando dava, eu voltava, ia pra casa. Mais 7 meses nessa pegada aí. Nossa Senhora. E aí chegaram a te pagar todo atrasado, né? Não. Aí o que aconteceu? Eu era emprestado pro Guarani. Pelo Pão de Açúcar. Pelo Pão de Açúcar. Tá. Eu era emprestado do Pão de Açúcar pro Guarani. O que acontece? Quando fazia 4 meses que eu não recebia, eu falei com o diretor do Pão de Açúcar. Ó, não tenho dinheiro pra nada, tal. E aí os caras falaram, vamos tentar fazer um acordo, mas provavelmente os caras não vão aceitar. E aí dentro desse acordo era, o Pão de Açúcar me pagava e o Guarani ia abrir mão de qualquer coisa futura. Tá. E aí o Guarani aceitou. Aceitou. Tava tão feia a situação que eles aceitaram. E aí nisso abre uma brecha pro futuro, porque quando eu saio do Guarani e vou pro Santos, essa cláusula ela é acionada e então não teve burocracia nenhuma para mim ir pro Santos. Acaba a Série B, eu sou titular, começa o Paulista, todo mundo vai embora e o time é montado em 15 dias, o time para começar o Paulista. É assim mesmo. E as coisas do futebol, pra você ver. Montou um time para não cair e esse time começa a ganhar. Olha, ganhar. Encaixou. Bateu o final do Paulistão, 2012. Eu joguei o primeiro jogo só, não jogo mais. Comecei a titular, machuquei. Machucou. Volto, quando eu volto, não tenho mais oportunidades. Aí, nas quartas de final contra o Palmeiras, isso em 2012. 2012, quartas de final contra o Palmeiras, o Vadão resolve me levar para o banco. Nesse jogo que ele me leva, eu penso assim, as coisas não acontecem por acaso. Para mim, tá no banco aqui, já tinha um zagueiro. É. Na época, ia ainda 18 só pro banco. É. Só tem um zagueiro. As coisas não acontecem por acaso. Alguma coisa vai acontecer, eu vou entrar e eu vou fazer acontecer e as coisas vão acontecer para mim. Esse era o meu pensamento. Intervalo do jogo, 2-1, Guarani. O Vadão chega em mim e fala assim, Everton, você faz volante? Eu nunca tinha jogado de volante. Nunca nem tinha treinado de volante. Nunca. E aí eu só falei, faço. Claro. Mas a gente fala assim, claro, isso. Tem muito atleta, nessa hora, fala assim, não faço. Jura? Ele fala, sabe o que ele vai fazer? Ele tem 2 situações. Ele fala que não faz e depois ele chega pros caras e ainda fala assim, pô, o treinador quer me ferrar? Pô, não me coloca em nenhum jogo do campeonato. Agora, na hora do vamos ver, tá fora de posição. Quer me colocar fora de posição? Os caras pensam assim. Ou então ele fala assim, professor, eu nunca fiz, mas se você quiser, eu faço. Só que nisso, quando ele fala eu nunca fiz, ele gera o quê? Uma dúvida no seu comandante. Pô, o cara nunca fez. Na hora, eu nem titubeei. Só falei, faz, professor. Muito bem, eu teria feito a mesma coisa. Coração aqui, a milhão, mas... Não tem jeito. Isso que você falou, me lembra, assim, 2 palavras importantes que eu pego de todo esse histórico, por enquanto, né? Uma é oportunidade, a outra é resiliência, né? Então, você teve que, durante todos esses desafios que você está citando, teve que ter muita resiliência, né? Teve que aguentar pancada mesmo. Bacana. Aguentar a dureza também. E ao mesmo tempo, você olhava as oportunidades que surgiam. Essa foi uma oportunidade. Aliás, quando você falou que lá atrás você não aceitou uma oportunidade e você aprendeu a lição, né? Aprendi a lição com 11 anos. Isso virou a chave na minha vida. Aí, agora não. Agora as oportunidades chegaram para você e você falou, não, eu vou agarrar essa aqui. Essa, por exemplo, de jogar de volante, com certeza é aquela oportunidade que chegou e você teve que blefar, né? Foi. Não, eu vou bater aqui que eu jogo. Foi isso. Não, pode me colocar que eu vou dar conta, tal. Bom, depois eu vou ver na hora o que eu vou fazer, mas agora eu vou ter que assumir. Essa coisa de assumir uma oportunidade, aceitar e agarrar a oportunidade, é uma das coisas que a gente gosta muito de usar até como dicas para as pessoas. Mais um exemplo que você traz para a oportunidade chega e você tem que estar preparado para ela. Então a oportunidade só chega para quem se prepara, mesmo que seja só psicologicamente. Não, quando chegar a oportunidade eu vou agarrar, mesmo que eu ainda não tenha o preparo ainda adequado para
Não tinha o treino como volante, né? E aí, se trazendo isso, às vezes as pessoas acham que elas precisam primeiro estar confiantes para depois tomar uma atitude. Primeiro, muitas vezes você vai precisar tomar atitude para depois a confiança vir. Verdade. Né? É verdade. Porque se você parar para mim e perguntar, Everton, você estava confiante para jogar de volante? Você estava confiante? Eu não estava confiante, mas eu estava preparado. Por que eu não estava confiante? Porque eu nunca tinha feito aquela situação. Sim. Mas eu estava preparado porque todos os dias eu trabalhava muito forte. E aí aquela coisa, primeiro deu passo, estava preparado, estava confiante para aquilo? Não. Mas eu pensava uma coisa, no que depender de mim, eu vou dar tudo. Era isso que eu pensava, no que depender de mim, eu vou dar tudo. E aí as coisas aconteceram, o que aí acontece no futebol, né? Pô, ganhamos do Palmeiras. Ganhou. 3-2. Ganhando do Palmeiras, que lindo, olha. A gente elimina o Palmeiras ali e classifica para a semifinal. Aí na semifinal, os volantes estão machucados e suspensos. Como eu tinha entrado, a vaga caiu no meu colo. Aí eu jogo. Ganhamos de 3-1. Olha. E aí vamos para a final contra o Santos. E aquela final, eu jogo 45 minutos do primeiro jogo. Amarelado, o Badão fala, Everton, eu vou te preservar para o jogo seguinte. Aí o segundo jogo eu jogo 60 minutos, 65. Acaba o jogo, acaba a final, a gente perde ali pro Santos e não tinha nem como ganhar. E isso acaba no domingo. Na segunda-feira eu fico sabendo do interesse do Santos. Olha. No meu futebol. Quinta-feira eu tava descendo já para Santos, assinando contrato. Você vê como é, né? Sexta-feira treinando com os caras, sábado treinando e domingo estreando com a camisa do Santos, de titular e de volante. Olha. E quando eu falo de titular, porque o Muricy mesclou, que tinha jogo na quarta da Libertadores contra o Corinthians, aquela semifinal que o Corinthians elimina. O Ricardinho fez aquele gol? O Emerson Sheik dá uma chapada lá na Vila. Sei. E aí, naquela semifinal... É verdade, 2012, pô. Isso, 2012. E aí eu acabo de chegar... Ali eu tô chegando no Santos, vou pro banco e tudo. E pra mim, eu tava vivendo algo mágico na minha vida, sabe? Sim. No Santos, né? Legal. Santos, ali. E aí eu fico ali, dá 8, 9 meses no Santos. E quando eu chego no Santos, é a primeira vez que eu recebo um salário que eu falo, agora eu tenho um dinheiro que eu consiga começar a ajeitar a minha vida. E aí entra aquela questão da casa dos pais, agora eu já consigo juntar para comprar. Aí eu vou pro Santos, mesmo não sendo um salário astronômico, mas já dava para ajudar. E aí eu fico 8 meses no Santos e eu recebo uma proposta do Criciúma. E essa proposta do Criciúma era praticamente o dobro do que eu ganhava no Santos, com mais opções para jogar, né? Porque no Santos dificilmente eu ia jogar a curto prazo. Tá. Se fosse hoje, eu não tomaria essa decisão. Não tomaria. Ficaria. Mas eu não tinha a visão que eu tenho hoje. Mas eu fui pelo quê? Pelo dinheiro e pelo meu sonho que eu tinha. Qual que era o meu sonho? Comprar a casa dos meus pais. Então já vou acelerar esse processo. Não faria hoje porque, assim, um atleta do Santos, ele tem mercado para Criciúma, Sport, Vitória, Coritiba. Ele tem esse mercado. Então, fica ali, espera alguma situação. Se o treinador não quiser você, se você vê que não tem possibilidade de jogar, aí você vai para outra. E não era o meu caso. Eu sempre era acionado pelo Muricy, o Muricy gostava de mim. E aí você tem um treinador que gosta de você e tem a costa larga, que é o Muricy. Pois é. Então, é uma oportunidade para você. Deixa eu tentar, deixa eu ver o que vai dar. E eu também não tinha a visão, eu era muito ingênuo. Eu não tinha a visão daquela questão do rótulo. O Everton com a camisa do Santos, ele vale X. O Everton com a camisa do Criciúma, ele vale muito menos. Eu só pensava assim, é o Everton. É o Everton. Então, ele vai valer a mesma coisa em qualquer lugar. Sim. Essa era a minha ingenuidade. E aí... Você tinha empresário? Não. Não, você sempre... Eu cheguei no Santos sem empresário. Cheguei no Santos sem empresário. Que loucura, né? Pois é. Aí essa ingenuidade naturalmente estava na frente. Fora, tinha né? alguém que via o marketing por fora, né? Isso aí. Mas eu ainda tenho uma curiosidade assim, foi aí que você assumiu a volância mesmo? Aí no Santos eu jogava em todas. Cheguei a jogar até de lateral, de volante, de zagueiro. Só que a minha posição sempre foi zagueiro. No Santos eu cheguei de volante, mas automaticamente nos treinos eu treinava mais de zagueiro,
Entendi. do que de volante. Aí, de vez em quando, eu jogava de lateral, eu era bem polivalente ali, Claro. onde se confiava bastante em mim. Tanto que eu chego a jogar 17 jogos pelo Santos nesse período ali. Legal. Entre Recopa Sul-Americana, Brasileiro. Foi basicamente 17 jogos de 38. Então é um número legal de jogos. E onde começou a entrar Ceará, Sport? Isso, aí eu saio do Santos, vou para Criciúma. Fico 1 ano no Criciúma. Santa Catarina é legal pra Santa morar. Catarina, muito bom de morar. Só que o Criciúma tem uma logística ruim. É. Era a Série A. E assim, a logística ela arrebenta com o atleta. Por isso que dificilmente a gente vai ver um time do Nordeste sendo campeão brasileiro, ou chegando ali nas pontas, brigando. Além do poder aquisitivo menor, a logística arrebenta com o jogador. É mesmo. Arrebenta. E aí o Criciúma tinha uma logística muito ruim e a gente consegue se livrar ali do rebaixamento no limite. E quando a gente livra do rebaixamento, eu só penso na minha cabeça. O ano que vem não escapa. Isso já era 2013. 2013. É, porque 2 são os Santos, 13. O ano que vem não escapa. E aí eu vou embora, pego minhas malas e afasto, já tô casado com minha esposa, vou embora, a gente vai embora. Vem para São Paulo e fica esperando alguma situação. Ah, você saiu de lá sem ter um outro caminho. Pô. Saí de lá sem Corajoso. caminho, só peguei minhas armas, vamos embora, porque ano que vem aqui não escapa. Daqui a pouco o telefone toca, mas na fé. Aí tocou o telefone do Sport, 3 anos de contrato, aí eu vou pro Sport. Quando eu vou pro Sport, no primeiro, no segundo ano, eu consigo realizar meu sonho de comprar casa para os meus pais. Olha. Aí eu realizo meu sonho. Aí eu vou pro Sport, fico 3 anos no Sport. Consigo ser campeão do Nordeste, pernambucano. Consigo ser o melhor volante do Campeonato Pernambucano, um dos melhores volantes de 2014 do Nordeste. E vou para 2015 com algumas sondagens de times maiores. Tá. E as coisas não acontecem. Isso me gerou uma frustração dentro do meu coração, onde eu não tive o psicológico para sustentar, administrar. Aí o meu futebol cai. E quando cai, eu não tenho mais oportunidades para jogar. Ninguém perdoa, né? Não. Aí eu fico 1 ano ali no esporte, jogando muito pouco. E aí depois eu vou pro Ceará. Chego no Ceará, fico a Série B ali no Ceará. Sou emprestado para a Série B no Ceará. E fico a Série B, jogo metade dos jogos e a outra metade eu passo machucado. Pô. Aí fico machucado, acabou o Ceará, eu vou pro Náutico. Pô, ficou tudo ali no miolo, Fiquei. Né? No Nordeste eu joguei nos times, na maioria... Nos top lá. Nos top eu joguei na maioria ali. Só não joguei no Fortaleza e no Fortaleza e no Bahia. Mas eu joguei no Civais. No Vitória você jogou? No Vitória eu joguei. Joguei no Vitória. Aí eu vou pro Náutico, onde eu fico 4 meses apenas no Náutico. Recebi 1 mês só no Náutico. Esse é o duro. E aí foi uma decisão também equivocada que eu vejo, por quê? Porque eu vou logo pro rival. Pois é. E aí, cara, a pressão é absurda. A energia que os caras jogam pesado. Porque aí, ó, você já tem a torcida do esporte pega no teu pé e a torcida do seu próprio time pega no teu pé. É. Você não tem paz para trabalhar. É. E aí você tem que te fazer 3 vezes mais para convencer os caras. Para convencer os caras. E aí o time também tem que estar engrenado, tudo. Claro. E aí você 4 meses sem receber, o time não tava legal. Uhum. E aí eu fico ali 4 meses apenas, vou embora porque recebo 1. Aí eu volto pro Guarani nessa época. Volto pro Guarani, fico na Série B no Guarani. Acaba o Guarani, eu vou pro Red Bull jogar o Paulista. Tá. Red Bull jogar o Paulista, Red Bull, fico só o Paulista no Red Bull e tomo outra decisão equivocada. A gente vai tomando decisões equivocadas. É assim que a gente aprende, né? É isso, vamos aprendendo. Saio do Red Bull e vou pro São Bento jogar a Série B pelo São Bento. Tá. Eu tô com um patamar de salário aqui e vou pro São Bento com um patamar aqui. Pensando, vou pra lá, tal, jogo, daqui a pouco e depois eu volto. Não volta mais. Não volta. É difícil, é diferente. Quando você desce seu patamar, os caras já não estão te pagando, não estão mais olhando por aqui, né? É. E no mundo corporativo é a mesma coisa, né? É igual.
Mesma coisa, né? Às vezes você tem, por questões de carreira no mundo corporativo, legal essa história, você fala assim, quero mudar de área. É parecido no futebol, eu sou um cara de finanças e resolvi que agora eu quero ser operacional. Não dá para. E você em finanças já é um gerente. Você não consegue sair de uma gerência financeira e ser um gerente operacional, porque tem gente lá que faz isso. Então, em geral, você tem que dar 1 ou 2 passos para trás para depois tentar recuperar. E às vezes nem consegue recuperar, né? Se você não se dá bem na área operacional, de repente tem que voltar lá no financeiro, com 2 passos atrás, para tentar voltar onde você estava lá atrás. Então, é muito semelhante essa história. Dar passos para trás tem que ser muito bem planejados. Boa. Porque essa é que é a grande verdade. Você voltar onde você estava depois, o sacrifício é no mínimo dobrado. No mundo corporativo, quando se vai buscar um profissional de uma empresa grande, uma empresa de nome, né? Trazer aquele profissional de fora para cá, ele já vem com moral, né? Então o salário dele já é diferenciado também, né? Agora, se ele não veio de uma grande empresa tal, ninguém conhece. E outra semelhança é o que a gente chama de prata da casa. A prata da casa no futebol às vezes demora um pouco para ser reconhecida, porque vão trazendo os figurões de fora. O mundo corporativo é a mesma coisa. Você vem de baixo, uma promoção aqui, outra ali. Às vezes você até, tenho certeza que muitos vão se solidarizar com a gente, às vezes você até faz um esforço maior, entrega mais, aí você vê o outro que veio da rua ganha mais, ou tem mais oportunidade. O prata da casa tem sempre essa questão de se provar que é tão bom quanto o da rua. Para daí você poder ganhar tanto quanto o cara se aplica nos dois mundos. É muito parecido. Agora, como foi a transição, então, de toda essa história de resiliência, de oportunidades, de, às vezes, decisões que não foram as melhores, mas servem de aprendizado? Como foi essa transição depois do profissional, né? Certo. Aí eu chego no São Bento, do São Bento eu vou pro CRB. Aí no CRB eu fico ali 2019, 2020, 2021. Você voltou lá pra cima de novo? Aí eu volto. Mas lá você conseguiu trazer o salário de volta ou não? Você voltou no padrão? Nunca mais eu recuperei. Nunca mais chegou, tá. Eu consegui melhorar, mas nunca mais cheguei. Tá. Aí eu vou pro CRB, fico ali 3 anos no CRB, e aí vem a pandemia. Na pandemia, quando vem a pandemia, eu tenho um choque de realidade. Qual que é o choque de realidade? Eu estou ali mais ou menos com 30 anos, 31, não sei a idade certa, e aí eu paro para pensar e penso assim, tá, beleza, eu sei que daqui a alguns meses eu volto a jogar bola, daqui a algum tempo eu volto a jogar bola. E se eu parasse de jogar bola agora? E aí, o que ia acontecer com a minha vida comigo? O que ia acontecer? E aí existe o Ronaldo já trouxe isso, uma estatística que 95% dos atletas, depois de 5 anos, eles quebram, porque eles queimam todos os recursos e tal, porque eles não têm de onde tirar. Depois que param, né? Depois que param, eles quebram, num período de 5 anos. Aí eu fiz umas contas básicas, eu falei assim, pelos meus custos que eu tenho 3 filhos, custos que eu tenho, se eu parar de jogar, eu não tenho independência financeira, eu entro dentro dessa estatística. E aí foi a hora que eu comecei a pensar já no pós-carreira. Foi isso, na pandemia. E aí eu jogo mais 3, 4 anos depois que a pandemia passa, que aí eu fico mais 2 anos no CRB, aí eu vou pro Vitória, do CRB eu vou pro Vitória, fico 1 ano no Vitória, e aí quando eu vou pro Vitória na Série C. A gente consegue subir ali, só que eu machuco na reta final e eu perco espaço. E o treinador que chega, ele não renova comigo. A diretoria queria, mas o treinador não bancou a renovação e eu fui embora. Quando eu vou embora, o mercado já... mais limitado. Já limitado. O telefone não tocou, como eu imaginei que ia tocar, e aí eu vou parar no Joinville. Voltou para Santa Catarina. Aí eu volto para Santa Catarina. E essa loucura que a gente fala, né? Tanta mudança. Pois é. A família sofre bastante. Eu ia te perguntar, eu estava só esperando para chegar a hora de perguntar da tua esposa. A família como é que ela lida com tudo isso? Não, então, aí nesse momento começa a ficar ruim. Que as crianças vão crescendo e ela pula para um lado, pula para o outro. Aí tem escola, né? Tem escola. Consegue, né? A hora que vai criar uma estabilidade, uma raiz, já tem que mudar. Isso, e aí você não consegue criar. Quando você começa a gostar do local, conhecer as pessoas, você tá lá de embora.
Aí eu vou para Joinville, onde eu fico 4 meses. Só. Eu fiz um contrato curto lá, só o catarinense. E aí eu entrei num mercado muito estranho, que eu não conhecia. Na real, eu já tinha passado por ele lá no começo da carreira, no Criciúma, no Pão de Açúcar. Eu tinha passado por ele no começo da carreira, que era um campeonato. Era um mercado onde o atleta ganha muito pouco e ele precisa se sustentar. Só que o Pão de Açúcar, ele tinha uma filosofia de muito atleta novo. Já o Joinville, não. Ali é um mercado normal. E você vê atletas de 30, 32 que não construíram nada, entre aspas, na vida, na bola. E estão ali procurando. Você pega ali um elenco de 28 jogadores, 2, 3 têm carro. Para vocês terem uma noção de como é as coisas. Sim. E aí eu chego nesse mercado e eu fico um pouco perdido, porque acaba o campeonato e eu falo, e agora? O que eu faço? Porque não apareceu nenhuma situação interessante. O que eu faço? Eu estou morando lá em Joinville. Eu vou embora, vou para São Paulo, espero alguma coisa em São Paulo, fico aqui pagando aluguel e as crianças na escola. O que eu faço? Aí fiquei perdido nessa. Aí eu resolvo voltar para São Paulo e aí eu fico 6 meses em casa. 6 meses em casa. Você treinava em casa quando você estava sem? Nesse período aí de 6 meses, treinava muito pouco. Treinava, não treinava, beleza. Só que isso custou. Por que custou? Quando eu chego aí eu vou para Uberlândia jogar o Mineiro. Tá. Chego no Uberlândia, eu tenho 3 lesões em um período de 2, 3 meses. Não consegui jogar. Volto para casa. E aí quando eu chego em casa, eu já tô ali para parar de jogar. Só que eu tinha no meu coração, cara, eu não posso parar de jogar desta forma. E aí eu tinha que provar para mim que eu tinha condições ainda de jogar. Aí eu ligo para um treinador, e esse treinador é o Ademir Fezan, e eu falo, Ademir, precisava de uma oportunidade para voltar a jogar, tal. Ele, Everton, dá para vir, só que aqui a gente paga muito pouco. Eu falei, não, eu tô indo pela oportunidade. Porra. E aí, esse muito pouco era R$3.000. R$3.000. Não pago nem a escola, eu tenho 3, eu pago nem a escola. Aí eu falei, não, mas eu preciso, Aí eu fui. Aí fico lá, no São Bento, onde eu jogo a Copa Paulista, eu consigo jogar. Foi muito difícil para mim recuperar a condição física, mas eu consigo jogar. Tô bem, e aí aparece uma oportunidade pro Vila Nova de Minas. Pô, de novo Minas. De novo Minas, jogar a primeira do Mineiro. Na minha cabeça, vou jogar, vou dar tudo de mim, tudo que eu tenho. Se as coisas não acontecer, eu paro. Mas eu vou fazer tudo o que eu posso para conseguir voltar para o mercado. Tentar ir mais 1, 2 anos. Na minha cabeça era mais 2 anos. Aí eu jogo, tento de tudo, faço o que eu podia fazer, que estava ao meu alcance, não consegui voltar para o mercado. Aí eu tomo a decisão de parar. Aí eu encerro. Aí dentro desse processo da pandemia, até aquele dia, né, até aquele momento, eu estudo muito sobre desenvolvimento humano. E é o que eu vejo, muitos treinadores, eles não conseguem ter sucesso na carreira porque eles não estudam sobre desenvolvimento humano. Exato. Eles não conhecem de pessoas, os treinadores. Ele faz um curso tático, tem a experiência de vida dele, só que ele não conhece de pessoas. E aí, por isso que ele não consegue sucesso na carreira. A maioria dos treinadores. Sim. Sabe? E aí eu começo a estudar sobre desenvolvimento humano. Vou estudando, fazendo curso, fazendo imersão, lendo livro. E aí, onde que nasce a mentoria. Onde eu conheço o processo de mentoria, como que funciona a metodologia. Aí eu falo, vou passar todo o meu conhecimento, toda a minha experiência com base também agora na teoria para os atletas. E aí eu abro o meu negócio. Pô, né? Que legal. Eu abro o meu negócio, CNPJ, tudo hoje, com 2... E aí eu dou oportunidade para atletas que estão começando, porque esses atletas que estão começando, eu falo assim, hoje eu tenho 2 funcionários e vou contratar mais. Mas qual que é o meu... Quem é o meu foco? Atletas que estão começando. Porque esses atletas que estão começando, eles não têm recurso financeiro, a maioria que estão em times menores, só que eles precisam treinar, ou eles treinam,
ou eles trabalham. E aí é onde às vezes o atleta tá ali comigo, ali dentro da mentoria, eu falo, esse menino tem potencial. Aí eu trago ele, aí ele consegue treinar, fazer ali os bastidores para mim, e aí a gente vai crescendo. Que legal. Então é um trabalho que você trabalha mais na base mesmo, né, da formação do possível jogador de futebol, né? Salgueiro, hoje o meu foco, a minha mensagem, ela é muito pro profissional, só que eu sei que eu vou pegar a base, quem vai vir mais é a base, é aquela coisa, você joga a rede, né? E vem os peixes. E vem os peixes. Eu jogo a rede, e aí vem os peixes. Eu sei que vai vir mais menino da base, mas eu não procuro ficar mandando, fazendo mensagens tanto só para menino da base, porque aí eu elimino o profissional. É claro. A minha mensagem ela é eu procuro abrir, mas quando eu faço a mensagem, 80% eu miro o atleta profissional. Tá. Basicamente vem mais meninos da base. Aí hoje eu pego mais atletas entre 13 e 20 anos, mas eu tenho atletas profissionais, mas... Como eles chegam até você? Da onde vem esse... Dá um recado aqui. Se alguém quiser receber uma mentoria do Everton, o que ele tem que fazer? Hoje o meu trabalho está focado no Instagram, tá no TikTok também, é só colocar Everton Páscoa, vocês vão ver lá bastante conteúdo. Todos os dias eu produzo bastante conteúdo, bastante mesmo. Hoje mesmo já produzi 3, 4 conteúdos e ali por dia eu tenho procurado postar 4 a 5 vídeos por dia. E é vídeo, hein? E uma base assim de dicas... dicas... O cara que quer se tornar profissional... basicamente, o que eu pego? Eu vejo uma situação... Um exemplo, Thomas Tuchel agora. Ele deixou o Palmer e outro atleta muito bom do Manchester City... Phil Foden. Ele deixou os dois de fora, porque os dois não se encaixavam dentro do esquema dele. Beleza? E isso acontece também no dia a dia, na várzea, isso acontece no profissional, isso acontece. E às vezes o problema não é o Palmer, não é o Foden que é ruim, é que o atleta não se encaixa naquele esquema. O atleta ele precisa ter a mentalidade para saber passar por aquele processo. Só que às vezes ele vai precisar passar porque ele não pode ir embora daquele lugar. Então ele não pode desanimar dentro dessa situação. E ele precisa saber... Ele não pode desistir, ele não pode desanimar, ele não pode largar. Ele precisa saber que o problema não é ele, o problema é que ele não se encaixa no modelo de jogo do treinador. E como é que eu vou treinar? Como é que eu vou dar minha vida? Todos os dias, treinar com intensidade, sabendo que eu estou, entre aspas, fora dos planos do treinador. É porque aí o atleta precisa ter aquela visão. Eu não estou aqui apenas para este momento. Isso. Eu não posso ficar olhando apenas no curto prazo, mas eu preciso estar preparado sempre, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Se não for aqui, vai ser em outro lugar. Mas vai acontecer. Então, eu pego um vídeo desse assim, e aí explano em 1 minuto, para o quê? Chamar a atenção, despertar o interesse para que a pessoa me chame depois e aí eu apresente o trabalho. Basicamente é assim que funciona o processo. Quando ele fala de essa parte mais humana, né? Que ele começou a ver aqui é o terreno do menino. Aqui, é o terreno, ele gosta. Quando você falou do desenvolvimento... Ele até vibra. Não tem jeito, né, Estevão? É minha praia. Mas quando ele fala dessa parte de desenvolvimento humano, né? A gente sabe que a chave das relações, seja profissionais ou seja no mundo social... É o comportamento mesmo, né? E aí entra na mentalidade, né? Como é que tá esse padrão de mentalidade que a pessoa carrega. E aí onde entra essa mentoria, né? É sobre isso. Como é que você funciona? O que você pensa? O que você sente? Você está muito imediatista. Você acha que se as coisas não acontecerem agora, você tem que desistir. Você acha que você não tem competência. Eu acho que você entra muito nesse nível, né? É isso aí, Salgueiro. Basicamente é isso. Os nossos padrões comportamentais, né? Comportamental foram o que nos trouxe aqui neste momento. Eu falo assim, eu costumo sempre falar, para mim estar aqui com vocês, cara, vocês são pessoas estudadas, pessoas vividas, pessoas experientes. Corintianos. Só para não deixar escapar. Nem tudo é perfeito, né, Páscoa? Nem tudo é perfeito, né? Nem tudo é perfeito. Eu gosto de deixar claro. Porque...
Para mim estar aqui, mesmo com joguei bola e tudo, mas vocês vão pegar, não sei se já pegaram, muito atleta aqui não consegue trocar. Infelizmente, sim. Não tem. Dificuldade de se comunicar, né? Não tem diálogo, né? Tem dificuldade de se comunicar. E eu sou um cara tímido. E para mim estar aqui falando, tal, desenvolvendo isso foi o quê? Então, esforço. Estudo, esforço, sabe? Buscar. Claro. E Você foi se qualificando, né? Para poder fazer o trabalho que você está fazendo hoje, né? Mas foram padrões de comportamento, Sim. que me trouxe aqui. Só que os padrões, a gente precisa também ter os padrões ruins e os bons padrões. E a gente precisa estar sempre ligado aos padrões. Para quê? Para os padrões ruins, a gente quebrar aqueles padrões ruins, né? Sim. O Everton hoje, ele fatura tanto na empresa. Por que ele não fatura mais? Alguns padrões ruins que ele ainda precisa quebrar para conseguir, né, faturar mais. Então, hoje o meu trabalho é isso. Hoje o Everton quer alavancar a empresa, né, mudar a vida de muitos atletas, jovens, famílias. Você falou família, né? E uma das coisas que você gosta de colocar nos vídeos que você desenvolve é a importância da figura familiar, mãe, pais, família de uma forma geral, né? Porque eles são, principalmente quando o atleta está começando, eles são a base, o pilar. E os pais, os pais, mas eu vou pegar a figura paterna. Eles cobram os meninos de uma forma, às vezes, que passa do limite, exagerada. Às vezes o menino tem 13, 14 anos, ele cobra aquele atleta como se ele fosse um profissional. Só que o pai mesmo não tem a atitude de um pai de um filho, de um pai de um atleta profissional. Ele cobra que o filho seja profissional, mas ele não tem a atitude de um pai de um atleta profissional. Ele cobra a maturidade do menino que ainda não tem o suficiente pela idade, e ele mesmo não tem maturidade para exercer a função. Eu vejo aí uma super oportunidade para a tua empresa, se fazer mentoria para o pai dos atletas. Eu tenho... Tem atleta e se você mentorar o pai dele, ele melhora. Fato, isso é fato. Eu tenho um na minha cabeça agora. Eu tenho vários, eu tenho 2 filhos, de 37 e 39. Vou falar. Jogaram bola com eles a vida inteira. Eu tenho um na minha cabeça. Tem histórias assim, um exagero que eu chamava no indiano aqui atrás, um pai que, eu vou falar o nome porque faz muitos anos, né? Pai do André, eu não me lembro do André, mas eu lembro o nome dele, porque o menino corria dentro do campo e o pai corria fora do campo. Olha aí. Então ele ficava, vai André, vai pra dentro, André, corre André, pega a bola, passa a bola pro André, ele fala, vai André, coitado do André, porra. Hoje o André deve estar escutando, né? Ele vai na zaga. Não tem quem vire profissional nesse momento. Não, esse foi um exagero que eu vivi isso, então eu não tô brincando, de repente tem uma oportunidade aí para dar mentoria pro pai. Eu fiz um projeto ano passado pros pais. Olha que legal, tá vendo? Fiz um projeto que chama Pais Inteligentes Geram Atletas de Alta Performance. Olha só. Basicamente era excelente mensagem. E precisa mesmo, porque... Precisa bastante. E aí hoje eu dou atenção, dentro do meu produto, quando eu falo produto, né, do negócio, os pais fazem parte. Todos os dias eu mando uma mensagem, e essas mensagens, os próprios pais me dão vários testemunhos, feedbacks falando, Everton, falou muito comigo hoje. Pais de me ligar e se ligar assim, chorando, emocionados assim. Tocou na pessoa naquele momento, assim, né? Everton, poxa, foi fundamental ouvir isso. Porque os pais, eles têm uma importância muito grande. Porque a maioria dos pais, eles não querem ver o filho sofrer, que é normal e natural. Só que, às vezes, é necessário. É que, às vezes, aí entra essa parte de comportamento, né, de padrão de mentalidade da pessoa, às vezes ele projeta as frustrações dele no filho. Isso. Então aquilo que ele não conseguiu ser, ele quer que o filho seja na marra, né? Na marra. E não é... eu posso ver situações de criança, e eu vivi isso, judô, por exemplo. Teve uma época que meus filhos lutavam judô. E uma vez eu vi um menino numa disputa qualquer de judô, coincidentemente lá no Palmeiras, uma das raríssimas vezes que eu fui lá, o menino estava sentado no cantinho, chorando assim, encolhido. Eu fui lá perguntar, o pai dele tinha brigado com ele, e ele falou para mim, eu nem gosto de lutar judô. O pai socou o moleque no judô, porque ele queria ter lutado judô,
e jogou essa frustração, como você falou, essa frustração para esse menino. O menino estava triste. Eu fui lá, comprei um sorvete pro menino, ajudei. Graças a Deus eu não encontrei o pai, porque eu estava tão bravo. Aí eu dei pro treinador, o treinador lá cuidou e tal, e eu fui embora. Não sei que fim levou, mas eu fiquei impactado por aquilo. Você vê, o pai chega ao extremo de botar o filho para fazer algo que o filho nem sequer quer, mas só porque ele tem essa frustração que você falou, Salgueiro. Isso é o que mais acontece na vida em geral, né? Na vida corporativa. Você tem lá, quando eu atendia consultório, tinha paciente que o cara era médico e ele não suportava ser médico. E ele virou médico porque o pai era médico. Tá lá. E dentro do futebol, o que acontece? Que eu pego muitos casos, que o pai soca treino no atleta. Aí soca treino, coloca o atleta para treinar em todos os períodos, o tempo todo. E aí, às vezes. Até ficar traumatizado e não querer mais jogar bola. O que acontece? Você pensa, um menino que pega essa rotina aí dos 9 anos. Cara, quando ele tem 15 anos, já são 6 anos nessa rotina. Pois é. Com 19 já é 10. E perdeu uma fase da vida, podia estar brincando, podia estar com os amigos, tá cansado, até mesmo estudando, tá de repente. Cansado. E aí mas aí eu sei que é duro pros pais achar esse equilíbrio. Sim. É difícil, mas dá pra achar. Também acho. Dá pra achar. Mas se puder orientar, ajuda. Porque às vezes eles não acham, porque ninguém orientou, ninguém explicou. Falta, isso. Mas esses pais que têm um coração ensinável, beleza, mas tem os que não têm, que eles acham que é daquele jeito. Eu já peguei vários casos que eu falei assim, ó, Everton, fulano, o rendimento do fulano caiu. E aí eu falei, tá, mas o que o fulano tá fazendo? O fulano tá fazendo isso, e aí o fulano treinava pra caramba. Eu falei, e aí o pai fala, o rendimento caiu, acho que ele precisa treinar mais. Aí eu falei, mas qual que me dá aí a dinâmica dele? Aí tal. Eu falei, cara, se problema fosse treino, o rendimento dele não ia cair, porque olha o tanto que ele tá treinando. Sabe qual é o problema dele? É excesso de treino. Aí, será, Everton? Faz o seguinte, faz o teste. Não custa nada testar, a gente tem que testar na vida. Ele é jovem. E aí, tira aí uns 3, 4 períodos de treino da semana desse atleta. Cara, na hora que o pai fazia isso, o futebol do menino voava. E é tão verdadeiro isso. Vamos pensar assim, nós que gostamos de jogar bola, né? Se você jogar bola todo dia, tem uma hora que você fala, puta, você quer ficar meio longe, né? Cansou de jogar bola todo dia, né? Então você imagina essa criança que ainda está se desenvolvendo e todo dia, daquele treino, chega uma hora que ele perde a vontade de fazer. Então ele precisa deixar um espaço vazio. Tem que ter um equilíbrio. Pra ele sentir saudade daquilo lá, né? Você jogar bola todo dia, você vai ter saudades. E você trazendo isso, para ficar bem claro, né? É importante o atleta treinar até todo dia, não 2 períodos todos os dias. Porque um atleta ele vai para a escola e aí depois ele tem 2 períodos teoricamente livre. E aí se você socar treino nesses 2 períodos, e aí às vezes tem as festas dos amiguinhos na escola. Pois é. E aí o pai não vai não, tal. Eu, Everton, se é criança, o que eu aconselho, deixa aí. Claro, pô. É criança. Tem que viver a vida, pô. Esse é assim que eu penso, né? Mas eu cada um tem a isso. sua filosofia. Mas é a forma mais adequada e inteligente para lidar com isso, né? Everton, tem um exemplo, se o jogo é sábado, tá. Tem a festa para ir? Vai pra festa. Dá para voltar mais cedo? Dá, então vai, volta um pouco mais cedo. Não exagerar. Mas foi. Aí tem pai que, não, amanhã tem jogo, então você não vai para lugar nenhum, fica em casa aí. E aí não deixa o menino jogar videogame, não deixa o menino fazer nada. Pois é, o que deveria ser um lazer, uma coisa de fazer com prazer, acaba virando encargo. Um entediante, né? Não precisa ser menino, não. Se fizer isso com a gente, com 70 anos, chega uma hora e fala, não quero mais. Quer ser humano. Não precisa ser, é ser humano. Vira entediante. É isso. Nós estamos no finalmente já, Everton. O papo voa, né? Papo bom, é verdade. E a gente gostaria que você deixasse, assim, uma mensagem final, principalmente porque você tem essa experiência com os jovens que estão aí buscando a carreira profissional no futebol, que você deixasse uma mensagem baseada no que você tem observado no dia a dia das suas mentorias. Salgueiro, Wilson, eu vou deixar uma mensagem até aqui para todo mundo, sabe? Porque isso serve para os jovens e serve para os mais velhos. Quando eu saio do futebol e viro um empresário, que hoje eu virei um empresário, eu
a minha realidade mudou. Claro. E eu sei que isso acontece no mundo corporativo. Às vezes a sua vida ela muda 360, dá uma volta de 360 graus e agora? O que vai acontecer? Só que o conselho que eu dou para vocês é: queima os barcos. Sim, para não, não ter justificativa, não ter bengala para se apoiar. Para voltar para trás. É isso aí. Queima os barcos e faz acontecer. Olha para frente. Olha para frente, não arrume desculpa, se prepare. E quando eu falo se prepare, às vezes, se capacite. Sim. Se capacite o tempo todo. Vai. Não fica arrumando desculpa, não fica olhando o problema. Só olha para a solução. O que é que eu preciso fazer para conseguir chegar nesse objetivo? Não vai ser fácil, não é simples, mas precisa ser feito. Então esse é o conselho que eu dou para sendo jovem, sendo mais velho. Muito bom. Vai para cima. Porque bela mensagem que você deixou aqui para a vida humana, né? Não estamos falando só de atleta profissional do futebol, para a vida humana mesmo. É na vida isso. É para a vida. Muito legal. Obrigado, Everton. Muito obrigado pela sua participação. Foi uma satisfação enorme, né, Elson? Prazer enorme. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. A lição de vida desse rapaz é um exemplo que a gente pode seguir. Incentivo vocês até voltarem e ouvirem de novo, porque serão muitas lições muito úteis para a gente, atinge bem o objetivo do que é o Várzea, né? Tentar ajudar a galera, tentar ajudar você que está nos assistindo. Muito obrigado, até uma próxima, continue com a gente, mande mensagem. Obrigado, parabéns, Everton, pela tua vida e pela tua história. Obrigado. Parabéns. Gente, abraço. Procurem compartilhar esses cortes que vão ficar maravilhosos aí com o nosso Everton. E obrigado pela participação. Obrigado, Everton. Valeu, obrigado.